Que a graça e a paz de Deus acompanhem quem nos ouve nesse dia, né? E ao longo da semana também. Amém. Que seja uma semana abençoada para todos. Bom, hoje a gente inicia mais uma conversa aqui para, assim, mergulhar num tema importante, sabe? Opa, vamos lá. Qual é o assunto da vez? Hoje a gente vai focar num conceito que, olha, pode soar um pouco intenso: obediência radical. Radical. Palavra forte. Pois é, e a gente vai investigar como essa ideia se conecta com a prática de ouvir a Deus. A nossa fonte principal é o capítulo 4 do livro Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. Ah, Bob Sorge. Ótima referência para esse tema de intimidade e escuta. Exato. E a ideia central que ele traz ali é que, tipo, ouvir a Deus é chave, claro, mas essa escuta tem que andar junto com a ação, com a obediência. Me lembrou logo daquela passagem em Tiago, né? Qual delas? Tiago tem várias ótimas sobre isso. 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. É bem direto ao ponto. Com certeza. E é bom a gente situar isso no contexto do livro, né? Esse lugar secreto que o Sorge fala Sim, não é um cantinho físico, uma sala, nada disso. É mais um estado de espírito, sabe? Um lugar de comunhão íntima, de escuta atenta mesmo à voz de Deus. ah, entendi. É um espaço interior. Isso. E a obediência que a gente vai discutir, essa obediência radical, ela não vem do nada, tipo uma regra fria. Ela nasce dessa relação, entende? Desse diálogo. É uma resposta natural a quem você está ouvindo ali. Certo. Faz sentido nascer daí. Então vamos desempacotar isso. Obediência radical. Parece pesado. Como é que o autor explica isso pra gente pegar a ideia sem achar que é só, sei lá, um fardo? Ele define de um jeito interessante. Diz que vai além de só cumprir regra, sabe? Não é fazer o mínimo para dizer que fez. Hum, É uma obediência que tem duas características principais. Ela é imediata e ela é completa. total. Ele chega a usar palavras como extravagante e ilimitada para descrever essa disposição. Extravagante. Ilimitada? Nossa, isso é bem forte mesmo. Ele dá algum exemplo pra ficar mais claro? Pra gente visualizar? Dá sim. Um exemplo bem, assim, direto, talvez até meio chocante para alguns, né? Ele fala: se Jesus disser, venda tudo, então nós venderemos tudo. Imediatamente. Uau. Tem sim. E aqui fica bem legal de ver. A palavra grega mais comum para obediência lá no Novo Testamento é upakoe. Upacoe. Isso. E ela é formada por duas partes. Upo, que significa sob ou sujeito a, Uhum. e akou, que significa ouvir.
Então, se você juntar obedecer, na raiz da palavra mesmo, é literalmente sujeitar-se a ouvir. Nossa, sujeitar-se a ouvir. Isso muda tudo, né? Quer dizer que a obediência começa antes mesmo de fazer qualquer coisa. Começa na atitude de escutar. Exatamente, reforça muito essa ideia do autor. A obediência de verdade, para ele, não começa no nosso fazer, na nossa iniciativa. Começa na escuta atenta, com um coração que já se coloca debaixo da autoridade daquilo que está ouvindo. Entendi. A ação vem depois, como consequência dessa escuta submissa. Não é uma coisa isolada que a gente decide fazer por conta própria. E falando nessa ordem, né, ouvir primeiro, depois fazer, o autor parece colocar a escuta num lugar central mesmo. Como ele desenvolve isso? Olha, ele é bem claro nisso. Diz que a obediência verdadeira não começa com a nossa vontade de fazer boas obras ou de querer fazer a diferença por nós mesmos, sabe? Uhum. Começa, segundo ele, em sentar aos pés de Deus e ouvir sua palavra. Então, o primeiro grande ato de obediência seria justamente esse: se dedicar ao lugar secreto, a essa prática da escuta. E ele amarra isso com alguma passagem específica da Bíblia para ilustrar? Sim, ele menciona Marcos 3, ali pelos versículos 33 a 35. É aquela cena onde Jesus está ensinando e a mãe e os irmãos dele chegam chamando. Ah, lembro dessa passagem. Aí perguntam para Jesus quem é a família dele, né? E ele olha para as pessoas que estavam ali sentadas em volta ouvindo ele falar e diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E qual o ponto que o autor destaca aí? O ponto é que, naquele momento específico, fazer a vontade de Deus era o quê? Era simplesmente estar ali. Sentado, ouvindo com atenção. A escuta era a ação que Deus queria naquele momento. Nossa, isso é bem contraintuitivo, né? A gente vive numa cultura que valoriza tanto o fazer, o estar ativo. Totalmente. Então, a energia para servir, para as boas obras, para tudo isso, viria dessa escuta anterior? É exatamente essa sacada. O autor usa até uma metáfora bem forte. Ele diz que as nossas atividades de serviço, de adoração, tudo isso tira a energia espiritual da fornalha de um relacionamento de amor fervoroso com Jesus. E esse relacionamento é cultivado nesse tempo de escuta. Uma fornalha de amor. Gostei disso. É. E a satisfação de verdade, o poder no serviço, viriam dessa ordem. Primeiro, senta e ouve. Depois, levanta e faz. Tentar obedecer radicalmente, principalmente nas coisas difíceis, sem essa conexão, sem essa escuta prévia, Aí não funciona. leva à frustração, né? Vira um ativismo vazio, sem vida. Faz todo sentido. E ele também usa uma analogia que me chamou a atenção lendo o capítulo, a dos cristãos da lei comum. O que seria isso? Meio estranho o termo. É uma comparação um pouco provocativa, vamos dizer assim. Como assim? Ele descreve essas pessoas como aquelas que talvez queiram os benefícios de viver perto de Cristo, ter as bênçãos e tal, mas sem o compromisso total, sabe? Sem aquela entrega que marca um relacionamento de verdade, profundo. Ah, entendi. Quer as vantagens sem o contrato. Exato. A analogia que ele usa é com um casal que mora junto, mas não se casa. Podem até ter algumas coisas boas na convivência, mas a alegria completa, a segurança mesmo, viria do compromisso oficializado, do casamento. Tá. E como isso se aplica à fé? Da mesma forma, a alegria total de seguir Jesus, segundo Sorge, estaria em se entregar a cada palavra que ele disse. Não só as partes que a gente acha mais fáceis ou convenientes. É um chamado para sair dessa relação mais superficial, tipo lei comum, para um compromisso de verdade, integral, uma aliança mesmo. Entendi. Um compromisso integral. E isso parece ir na contramão da nossa tendência de seguir nossos próprios planos, né? As nossas ideias criativas. O texto fala disso. Fala sim, e esse é um ponto-chave. O autor coloca em contraste essa energia que a gente gasta pensando nos nossos planos, nas nossas estratégias criativas, com o foco que ele acredita que deveríamos ter: obedecer ao que Deus revela. Tem alguma base bíblica para esse contraste que ele usa? Tem. Ele cita o Salmo 33, versículos 10 e 11. Diz assim: O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos,
Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Nossa, forte isso. Nossos planos podem ser desfeitos, mas os de Deus permanecem. Exato. A mensagem é clara. Nossos esquemas mais geniais, nossos planejamentos mais detalhados podem não dar em nada se não estiverem alinhados com o propósito de Deus, que, segundo o Salmo, é o único que dura para sempre. Então, a orientação do autor seria para a gente meio que redirecionar nossa energia, menos foco em inventar nossos caminhos e mais em descobrir o caminho de Deus. É bem por aí. E essa ideia de focar na obediência em vez da nossa própria criatividade, ela parece um eco daquele princípio de ouvir primeiro, né? Sim, parece conectado. Como se a nossa melhor ideia, a nossa maior sacada, fosse, na verdade, esperar pela instrução que vem de Deus. O autor sugere que a nossa principal energia deveria ser gasta em esperar por Deus, em desenvolver essa capacidade de ouvir a voz dele. E aí agir. E aí sim, agir com prontidão quando ele falar. Não adianta ter ideias brilhantes se elas não nasceram dessa escuta, desse alinhamento. A chave, que ele repete de várias formas no capítulo, é ouvir e obedecer. Certo. Ouvir e obedecer. E quando essa dinâmica funciona, quando a gente consegue ouvir e obedecer, quais são os resultados, os frutos disso? O autor parece bem animado com isso, né? Ele até escreve, que prazer é ouvir sua palavra e praticá-la. Quais benefícios ele destaca? Olha, o capítulo explora vários, mas ele foca em 4 principais. O primeiro é que a obediência libera a vida abundante e eterna. Vida eterna? Isso soa grande? E ele tira isso direto das palavras de Jesus lá em João 12,50. Jesus diz, sei que o seu mandamento do Pai é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. A obediência, então, não é vista como um peso, mas como o canal por onde a própria vida de Deus flui para a gente. É uma qualidade de vida agora. Exatamente. Parece ter essa ideia de profundidade, de qualidade de vida divina, que já começa aqui e agora. O segundo benefício é que essa obediência atrai a atenção de Deus, a contemplação dele. Deus presta mais atenção em quem obedece. A base para isso é Isaías 66,2, onde Deus fala, a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Treme diante da minha palavra? O que significa isso na prática? É ter medo? O autor interpreta não como um medo que paralisa, sabe? Mas como uma reverência profunda. Um desejo enorme de ouvir o que Deus tem para dizer, junto com uma prontidão para agir rápido assim que a instrução vier. É uma sensibilidade muito grande à voz e à vontade de Deus. Entendi. É um respeito ativo. Isso. E quando alguém tem essa atitude, o texto sugere que Deus meio que fixa os olhos nessa pessoa de um jeito especial, procurando ativamente jeitos de abençoar, de guiar. Ok, isso é profundo. E o terceiro benefício, você falou sobre intimidade, né? Sim, e aqui o autor pega uma das falas mais fortes de Jesus sobre isso, lá em João 14:21. Jesus diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Uau, forte mesmo. A obediência é a prova prática do amor a Deus. E esse amor que obedece gera uma resposta. O amor do Pai e a revelação do próprio Cristo para a pessoa. É um ciclo positivo, entende? Amor leva à obediência, que leva a mais amor do Pai e a mais revelação de Jesus, o que gera mais intimidade. Então a motivação para obedecer não é só o resultado externo que vai acontecer. Com certeza não é só isso. O autor até compartilha algo pessoal. Diz que a motivação dele para obedecer não é só o impacto que a ação vai ter, mas a doçura da presença de Deus que ele sente no próprio ato de obedecer. O desejo por essa proximidade, por essa manifestação de Cristo, vira o grande motor. Puxa, isso realmente muda a perspectiva sobre obedecer. Deixa de ser só dever. E o quarto benefício que ele destaca? É a construção de alicerces que não se abalam. A referência clássica aqui é a parábola de Jesus sobre os 2 construtores, lá em Mateus 7. Ah, o prudente e o insensato. Exatamente. O prudente ouve as palavras de Jesus e pratica, constrói na rocha. O insensato ouve, mas não pratica, constrói na areia. E a diferença aparece quando vem a dificuldade, né? Isso. A parábola é muito clara.
A chuva, a enchente, o vento forte atingem as duas casas. Ninguém escapa das tempestades da vida. A questão não é evitar a tempestade, mas ter uma estrutura que aguente o tranco. E a obediência é essa estrutura. A obediência radical, praticada dia após dia, é o que constrói esse alicerce firme na rocha. Permite que a pessoa não só sobreviva, mas fique de pé. O texto usa mais alguma imagem para isso? Para essa firmeza? Usa sim. Cita Isaías 48:18. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. A paz seria constante como um rio que não para de fluir, e a justiça, a retidão, que é o caráter formado pela obediência, se tornaria evidente e poderosa, principalmente na dificuldade, que nem as ondas do mar que mostram sua força na tempestade. Paz como um rio, justiça como as ondas. Imagens lindas. São mesmo. Então, o quadro geral que ele pinta é esse. A obediência que nasce da escuta não é um fardo legalista, mas um caminho que gera vida, atrai o olhar de Deus, aprofunda a intimidade e constrói resiliência para os tempos difíceis. Muda a nossa visão sobre o que é obedecer, né? Muda completamente. Deixa de ser só seguir regra e vira um caminho de relacionamento com consequências muito boas. E o capítulo traz exemplos concretos dessa postura, de gente que viveu isso. Traz sim. Um exemplo que ele usa é Maria, a mãe de Jesus. Lá nas bodas de Caná, a instrução que ela dá aos servos, que está lá em João 2,5, é vista pelo autor como a definição perfeita de obediência. Qual foi a instrução dela? Façam tudo que ele, Jesus, lhes mandar. Simples assim, direto, sem questionar, sem dar sugestão, só fazer. Façam tudo que ele lhes mandar. É, bem, direto ao ponto. E ele conecta isso com outra fala de Jesus em João 12,26, que diz que onde ele estiver, ali também estará o seu servo. Ou seja, servir é seguir e obedecer. E como seria a mentalidade desse servo ideal, segundo o texto? Como ele deveria pensar e agir? Olha, a descrição é bem desafiadora para a nossa cabeça hoje em dia, que valoriza tanto a autonomia, né? O servo verdadeiro, na visão do Sorge, primeiro não tenta dar ideias melhores para o mestre. Ah, acho que seria melhor fazer assim. Não. Segundo, não reclama da tarefa, mesmo que pareça sem sentido, ou humilhante ou boba. Difícil isso, hein? Muito. Terceiro, não fica pensando se vai obedecer ou quando vai ser melhor. A obediência é para já. Quarto, não avalia se a tarefa é digna dele, das suas habilidades, do seu status. E o que ele faz então? Simplesmente obedece, ponto final. E para fechar essa descrição, o texto lembra daquela passagem de Lucas 17,10. Jesus ensina os discípulos a dizerem: depois de terem feito tudo o que foi mandado, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Puxa vida, servos inúteis depois de fazer tudo. É realmente uma perspectiva bem diferente da nossa cultura que valoriza tanto o mérito, a iniciativa, né? Completamente diferente. É uma postura radical mesmo, de humildade e submissão total à vontade do mestre. Reconhecer que obedecer é o básico, é o dever. Entendi. E para a gente ir concluindo o raciocínio do capítulo, tem mais alguma ideia importante que ele apresenta no final? Tem sim, uma ideia final que é bem intrigante. Ele diz que quanto mais perto de Deus a gente chega, maior a necessidade de uma obediência ainda mais específica, mais rigorosa. Mais perto, mais exigência? Não seria o contrário? Mais liberdade? Pode dar um exemplo para a gente entender melhor? Ele usa o exemplo de Moisés. O nível de obediência que Deus esperava do povo de Israel, lá no deserto, era em grande parte seguir os mandamentos que foram dados, evitar o pecado que eles conheciam. Eles conheciam as leis. Certo. Mas Moisés tinha uma intimidade muito maior. Ele conhecia Deus de um jeito diferente, mais profundo. Para ele, a pergunta não era só isso é certo ou errado segundo a lei. Era mais, qual é a instrução específica de Deus para mim, agora, neste momento? E onde isso ficou mais claro na vida dele? Naquela experiência incrível de Moisés na montanha, sabe? Diante da glória de Deus, com fogo, fumaça, aquela coisa toda, a instrução de Deus para ele, naquele momento de proximidade extrema foi: fica aqui,
na fenda da rocha, enquanto a glória passava. Lembro disso. E qual o ponto? O ponto é sair dali, talvez por curiosidade, para ver melhor, ou por impulso. Não seria um pecado no sentido normal, como roubar ou mentir. Não estava nos 10 mandamentos, não saia da fenda. Verdade. Só que naquela condição específica, naquela proximidade absurda da glória de Deus, desobedecer aquela instrução pontual seria fatal. Ver a face de Deus diretamente significaria a morte. Nossa, entendi. Então a proximidade não traz mais folga, mas exige uma escuta ainda mais apurada e uma obediência mais precisa às direções que Deus dá naquele momento específico. Exatamente. Esse é o segredo que o autor está apontando ali. A intimidade com Deus aumenta a necessidade de uma obediência super atenta aos detalhes, às instruções que podem até não fazer sentido fora daquele contexto de proximidade, mas que ali são questão de vida ou morte, espiritualmente falando. Faz todo sentido agora. Bom, resumindo então nossa conversa sobre esse capítulo 4 de Segredos do Lugar Secreto, a ideia principal é que essa tal obediência radical não é um ato isolado, heróico, mas algo que flui naturalmente da escuta atenta, da comunhão que a gente cultiva no lugar secreto com Deus. Isso. E essa obediência, em vez de ser um peso, acaba sendo uma chave que abre portas para benefícios muito profundos, né? A vida abundante de Deus fluindo, a atenção especial dele, uma intimidade cada vez maior e, claro, uma base firme para aguentar as tempestades da vida. Exato. E talvez isso deixe a gente com uma pergunta para levar para casa, para refletir, né? Algo que o texto sugere. Qual seria? Se essa dinâmica de ouvir e obedecer dia após dia constrói esses alicerces fortes, como será que a prática disso poderia mudar o jeito como a gente encara as tempestades que vêm para todo mundo? Será que a gente passaria a vê-las menos como ameaças terríveis e mais como palco onde a nossa retidão, fruto dessa obediência que vem do relacionamento, pode aparecer com força, com beleza, que nem aquelas ondas do mar lá de Isaías? Fica aí a provocação para a gente pensar durante a semana, né? Como essa obediência pode mudar nossa perspectiva na hora da dificuldade. Uma provocação excelente, sem dúvida. E para quem gostou da conversa e quer continuar explorando essas ideias do Bob Sorge, a gente avisa que pretende assim voltar a analisar Segredos do Lugar Secreto em outras oportunidades, pegando outros capítulos, outros segredos. Tem muito mais coisa boa ali para a gente conversar. Com certeza, por hoje nossa análise fica por aqui. Que Deus abençoe muito a vida de cada um que nos ouviu. Amém. Fiquem na paz.